12º volume da obra. Nascendo em todos a vidência racional, e havendo prazer de viver, por verem a luz racional. Assim, tudo dando certo na vida de todos, e todos vivendo calmos, felizes e contentíssimos, porque nasce em todos a vidência racional, vendo a luz racional e tudo quanto é de racional. Então, há prazer de viver certo e equilibrado racionalmente, e não espiritualizado, vivendo de experiências. A tortura das experiências, as amarguras das experiências, o desacerto das experiências. Quem vivia de experiências era por não saber por que vivia, e quem vive de experiências é porque não sabe por que vive. Quando estavam na categoria de que saíram, na categoria de animal, viviam de experiências. Quem vive de experiências, vive na incerteza de tudo, na incerteza das coisas, experimentando para ver se dá certo ou não. Então, quem vive de experiências não está certo, não estava certo, e hoje estão certos, porque sabem de onde vieram, para onde vão e como vão. Tem toda a situação de todos divulgada e definida. A vida de ontem, como animal racional, era uma coisa, e a vida de hoje, como aparelho racional, é outra. Como animal racional, todos mal, e como aparelho racional, todos bem. Hoje, alcançaram o ponto mais grandioso da vida, o ponto culminante, o ponto racional, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A vida hoje é racional, porque estão na fase racional. Ontem, a vida era de animal racional, a vida de inconscientes, a vida de sofrimento e sempre. A vida racional é a vida consciente, livres do sofrimento para sempre. Hoje, tudo em forma racional, a luz racional iluminando todos, e todos sendo orientados racionalmente pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, estão sendo lapidados racionalmente porque saíram embrutecidos para a fase de aparelho racional, embrutecidos da fase de animal racional. E assim, todos vencendo racionalmente, por a causa desse feito, que é o corpo em matéria, já se encontrar no mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos já venceram racionalmente, por a causa desse corpo já estar no mundo de origem. Agora, com o prolongamento dos anos de vida, vão vivendo até vir a extinção total do feito, que é o corpo de matéria. Daí, o término da vida de todos aí nesse mundo de matéria, porque a causa desse feito não está mais aí. Enquanto a causa estava aí, dentro do calor, esse feito, que é o corpo de matéria, seria o mesmo aí a nascer, porque não há efeito sem causa. Mas agora, com o verdadeiro conhecimento do mundo de origem, de onde vieram e para onde vão, já a causa desse feito não está mais aí dentro do calor, porque a luz racional já o carregou para o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, encerrando assim as idas e voltas da vida da matéria. O fim completo, o fim total da vida da matéria, e todos no seu verdadeiro mundo de origem. Daqui saíram e aqui retornando ao seu verdadeiro lugar. Daqui saíram e para cá voltarão, ou para cá já vieram. E assim, o fim da existência desse mundo,
que teve princípio e tinha que ter o fim, porque tudo que tem princípio tem fim. A vida teve o seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim. Está aí o verdadeiro fim da vida da matéria, esclarecido minuciosamente, provando e comprovando com base e com lógica. As comprovações todas nascendo em si mesmos, as comprovações que são as soluções, as modificações de bem para melhor, a mudança que todos já fizeram. Como eram quando começaram a ler e como são agora, tão diferentes do que eram. Como pensavam antes de começarem a ler e agora, depois de conhecerem o conhecimento racional, quanta modificação já fizeram. Essas comprovações todas, nascendo a luz racional em si mesmos, nascendo a evidência racional em si mesmos, e todos vendo a luz racional e as comprovações. Vejam que estão com o maior tesouro nas mãos, a definição definida da situação de todos que não sabiam o porquê assim eram, não sabiam o porquê assim são, viviam na vida da matéria com tanta contradição, o desequilíbrio permanente, o gênio mau constantemente, o nervoso perturbador. Enfim, viviam por terem vida, mas não que tivessem prazer, muitas horas, de viver. Agora, todos com prazer de viver, porque sabem por que estão vivendo, sabem por que vivem, sabem de onde vieram e como vão, por que vieram e por que vão. Com a situação completa do mundo que estão vivendo, do mundo pavoroso, o mundo que ninguém sabia o porquê dele, o mundo que ninguém sabia o porquê de sua existência, o mundo em que todos viviam sem saber por que tinham vida, o mundo em que viviam todos sonhando, aventurando, imaginando a vida inteira, pensando a vida inteira, sem saberem o que fazer para deixarem de sofrer, sem saberem o que fazer para abolir o sofrimento, vivendo todos atormentados, preocupados, com medo, uma verdadeira vida de remendos, remediando sempre para manter a vida. Vejam o ponto ridículo a que chegaram de viverem sem saber o porquê da vida, de sofrerem sem saber o porquê do sofrimento e morrerem sem saber por que morriam. Nasceu nesse mundo sem saber por que nasceu, nem para que nasceu. Enfim, vivendo à custa de tanto sacrifício, de tanto esforço para poder viver. E a vida nunca correspondendo ao sacrifício e ao esforço, devido ao sofrimento permanecer. Então, a categoria de animal racional era uma categoria de lapidação do animal racional, para que chegasse a aparelho racional. Quanto sofrimento, quanto padecimento para a lapidação do animal racional. A lapidação por meio do sacrifício, do esforço, do sofrimento, dos padecimentos, dos tormentos, para lapidar o animal racional. Por ser animal, tinha que assim ser lapidado, para deixar de ser animal, e então entrar na fase racional, entrar na fase de aparelho racional, e voltar para o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional decaído aí na vida da matéria. Hoje é que estão sabendo e conhecendo o porquê ficaram aí decaídos dessa maneira, desse jeito, com esse corpo fluídico de matéria elétrica e magnética. Ninguém sabia por que estavam aí de passagem. Ninguém sabia por que eram passageiros dentro desse pássaro, ou a criação desse pássaro, que também está de passagem. A vida sempre foi uma angústia permanente. Todos angustiados, por não saberem de onde vieram, nem para onde vão. Viviam rodeados de mistérios,
sem poderem solucioná-los. Então diziam: a vida nossa ainda está envolvida em grandes mistérios. Ninguém nunca pôde saber ao certo o porquê desta vida assim ser, com o sofrimento permanecendo como o maior brilhante de todos. E assim, o mundo sempre girou em torno da ignorância. Todos sempre ignoraram o porquê do mundo. Todos sempre ignoraram o porquê da sua existência em cima dessa terra. Tudo sempre foi conservado em mistérios. E hoje, a solução da ignorância e a solução dos mistérios. Hoje, todos sabendo o porquê desse mundo e o porquê de sua vida feita por esse mundo. Hoje, todos com todas as soluções, com base e com lógica, vendo tudo isto e dizendo: até que enfim chegou o que faltava a todos, a solução do mundo e a solução de todos. Tudo tinha que chegar o seu dia, até que chegou. E assim é tudo na vida. Tudo chega o seu dia e sua hora. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, todos conhecendo a sua origem de racional puro, limpo e perfeito, vendo e sabendo quanto tempo de lutas perdidas aí, em um mundo que ninguém sabia o porquê dele. Viviam nele, mas não sabiam o porquê dele. Tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida. Viviam, mas não sabiam por que viviam. Todos inconscientes, por nada de certo saberem. Vivendo sem saber porquê. Vivendo por verem os demais viverem. E dizendo hoje: é verdade. Chegou o dia da definição de tudo e da definição de todos. De onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Nada disto sabíamos. E assim, com a vida inconsciente, tinham mesmo que sofrer sempre, por estarem perdidos dentro de um mundo sem saber porquê, e dizendo: é por isso que nunca existiu nada certo, nem podia existir nada certo, por nós estarmos fora do verdadeiro certo, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da nossa origem. É por isso que, por mais que procurássemos o certo nesta vida de matéria, não o encontrávamos e nem podíamos encontrá-lo, a não ser o certo aparente, o certo ilusório, que é certo hoje e amanhã não. Então, procurávamos o certo a vida toda e não podíamos mesmo encontrá-lo. Onde se viu, dentro de uma deformação como esta, existir coisa certa? Uma coisa que está em multiplicações de poluições e degenerações. Tudo se degenerando e tudo se poluindo. Nunca podíamos encontrar o certo. Estávamos quebrando a cabeça a vida inteira à procura do certo e sempre por encontrá-lo. Ninguém vivia certo. Nada estava certo. A natureza não regulava, não vivia certa. Era um desacerto em tudo, na vida de todos. E hoje, tudo isso e o porquê de tudo isso, explicado e esclarecido de várias formas e de várias maneiras, para que todos entendam e compreendam da melhor forma possível que a vida verdadeira nunca foi essa, e nem podia ser essa. Por isso, o sofrimento é o maior brilhante da vida de todos. Todos sofrendo, cada qual do seu jeito, de sua forma, e sem saberem porquê, ignorando o porquê de tudo isso. Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, e porquê assim ia tudo sempre de mal a pior. O sofrimento sempre se multiplicando, as ruínas sempre se multiplicaram, devido nesse mundo não existir coisa nenhuma certa. Certo desse mundo sempre foi aparência. É certo hoje, está certo hoje, e amanhã não está. Já o certo é outro. Está bem hoje, já amanhã não está.
Gosta hoje e amanhã não gosta. Um desequilíbrio muito grande por serem inconscientes. E o inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz. É um cego de olhos abertos. Pensar que sabe é uma coisa, e o saber verdadeiro é outro. Então, a vida de todos se tornava inexplicável. Ninguém sabia explicar o porquê dessa situação. Ninguém sabia dar explicação de coisa nenhuma. Sabiam que eram sofredores. Ah, o mundo é de sofrimento. Todos sofrem, mas não sabiam porquê, nem muito menos o remédio para abolir o sofrimento de todos. Vejam que labirinto inconsolável, labirinto desesperador, labirinto pavoroso, labirinto de dor, de sofrimento horroroso. Então, viviam aí, dessa maneira, tenebrosamente, horrorosamente, asfixiados pelo sofrimento atordoante que fazia com que muitos ficassem à beira da loucura e outros ficando loucos varridos. Assim, sempre foi esse mundo dos que nunca souberam o porquê viviam nele, o porquê que estavam vivendo nele, vivendo num desequilíbrio infernal, procurando o bem e sempre sendo vítimas do mal. Com o tempo, ficando descrentes de tudo, não querendo acreditar em mais coisa alguma, tornando-se embrutecidos por ficarem materialistas e terem a matéria como seu ponto de vista principal, tendo a matéria como seu Deus, e aí jogando o jogo da aventura, progredindo materialmente e dizendo: a matéria é o nosso Deus, o Deus dos materialistas, colocando a matéria acima de tudo, por ficarem descrentes de tudo, por não encontrarem o apoio verdadeiro que desejavam, e dizendo: eu, de fé, não vou viver. Eu vou viver da realidade, e por isso eu quero ver para crer. Não quero saber de fé, de esperança, nem de crença. O que resolve é a matéria. Assim era o pensamento dos incrédulos, dizendo: se eu quiser ter a minha barriga cheia, eu tenho que fazer por onde? Fé, crença e esperança não enchem a barriga de ninguém. Então, se tornavam terrenos e materialistas, tornando-se embrutecidos por ficarem descrentes de tudo, respeitando tudo e não querendo seguir coisa alguma, e dizendo: a minha fé e a minha crença estão aí na matéria. Se eu plantar, eu vou colher e tenho para comer. E se não plantar, ninguém me dá. Por isso, uma infinidade assim que se tornaram incrédulos. E assim, cada qual com o seu modo de interpretar, cada qual com o seu ponto de vista, cada qual com o seu modo de sentir as coisas, gerando um desequilíbrio muito grande entre todos, por essas coisas imaginárias, todas, serem criações de quem, por esses meios, julgava e pensava que podia acabar com o sofrimento e arregimentar todos para uma vida melhor. Todos, sempre bem intencionados para a solução do melhor para todos. Mas, por a vida não ser essa, é que nunca pôde existir o melhor do melhor para todos. E por não existir, é que o sofrimento sempre se multiplicou, todos sendo vítimas por desconhecerem o porquê de sua vida, por desconhecerem o porquê desse mundo, e vivendo nesse desequilíbrio infernal, tornando-se incrédulos por não encontrarem o ideal. O ideal de todos é não sofrer. O ideal de todos sempre foi serem felizes e sempre tudo ao contrário. Daí, então, nascendo a descrença total em tudo, e a pessoa dizendo: eu estou descrente de tudo. Eu já não acredito em nada. Estou farto de tudo. Hoje remo a vida como puder,
porque a vida é de salve-se quem puder, e por isso não acredito em mais nada. Essas crenças não adiantam nada. A situação está provando. Salve-se quem puder. E assim, a pessoa, no fim, desiludida de tudo e dizendo consigo mesmo: é tempo de cada qual tratar de si. Tudo isso sendo consequência das desilusões. Enquanto iludido, tudo vai muito bem. Depois de desiludido, não tem mais para quem apelar. Assim, sempre foi a vida dos que não sabiam por que viviam, nem sabiam o porquê desse mundo. Hoje, todos esclarecidos do porquê da existência desse mundo, vendo e sabendo tudo isto por estarem fora do seu verdadeiro mundo, por estarem fora do mundo racional. Hoje, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem e dizendo: quanto tempo perdido! Quanto tempo de lutas perdidas! A luta do nada, para tudo acabar em nada. Esta é que é a verdade, como fomos iludidos e traídos pela matéria. A matéria sempre nos traiu, porque não sabíamos o porquê da matéria, porque não sabíamos o porquê da nossa existência ser assim, e de forma que todos vivíamos iludidos, traídos e magnetizados pela matéria. E o resultado foi sofrermos muito até saber e conhecer o porquê de sermos assim, o porquê de estarmos assim, o porquê de vivermos assim em um mundo que não sabíamos o porquê era assim. Tínhamos que viver mesmo, sofrendo a vida toda. Então, quanto tempo de lutas perdidas, a luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada. Isto é mesmo de quem luta sem saber por que luta. Isso é mesmo de quem luta sem nada saber. Lutando sem recompensa, lutando para nada, porque tudo se acaba. Se tudo se acaba, o que adianta lutar para ver depois tudo se acabar? A luta do nada. Todos iludidos, traídos pela matéria, pelo mal. E por isso o mal por si mesmo se destrói. Então, vivendo há muito, lutando mal, e por isso, de maneira alguma, podiam encontrar o bem. Vejam que foram traídos pela matéria, pela serpente. A serpente que vos gera, cria, cresce, refloresce e depois desaparece, porque a serpente vos come. A terra é uma serpente, e por isso cria os seus filhos e depois come os seus filhos. Agora diz o outro: é verdade, nós não dávamos por ela. Somos mesmo filhos de uma serpente. Ela nos cria para dar tudo, e depois nos come e tira tudo. Tudo isto por nós não sabermos o porquê aqui estávamos vivendo. Estávamos em cima desta terra sem saber porquê. Tínhamos essa vida assim, deste jeito, sem saber porquê, e sofríamos horrivelmente sem saber porquê. Hoje, estamos sabendo e vendo que tudo isto é por nós estarmos fora do nosso verdadeiro mundo de origem. Somos racionais que decaímos aqui na vida da matéria. Está aqui toda a descida, e agora em nossas mãos a descida e a subida para o nosso verdadeiro mundo de origem. Matéria, sinônimo de dor e sofrimento. Hoje, todos cientes dessa grande odisseia da vida da matéria, dessa grande hecatombe que gerou esse mundo de fogo, por ser um mundo elétrico e magnético. Hoje, cientes do porquê ficaram assim, doentes, variando a vida inteira desse jeito, vivendo inconscientemente, sofrendo todos esses reveses, todos esses golpes, até vir o golpe final, que é o golpe mortal. Que vida de agoniados!
agonizando, esperando a qualquer hora e a qualquer momento o término da vida aparente. Sim, porque a vida não tem garantia, e todos são sempre surpreendidos por aquilo que não estão esperando, a morte. Mas querem viver, embora sofrendo, mas querem viver. Vejam a vida na categoria de animal, como sempre foi uma vida salgada e de derrotas de si mesmos. Sim, porque o mal por si mesmo se destrói. A luz racional que está iluminando você que está lendo, está promovendo o desenvolvimento da vidência racional em você, para que você seja tudo quanto é de racional, mas precisando a máxima atenção de sua parte em ler e reler, com mais atenção, com precisão, para sentir o conhecimento dentro do seu eu, e uma vez sentindo o conhecimento dentro do seu eu, e vai se desenvolvendo racionalmente. Sentindo o conhecimento é porque está sentindo os seus efeitos, e sentindo os seus efeitos, está se desenvolvendo racionalmente, sendo preparado para nascer a vidência racional em si mesmo. É preciso a máxima atenção de si mesmo e a persistência na leitura para se desenvolver racionalmente e nascer a vidência em si mesmo. Tudo isso é com a continuação de ler e reler, e com o tempo necessário para a lapidação do seu eu, por meio do conhecimento racional. Então, o fluido racional, dentro do seu eu, vai preparando o aparelho, que é o corpo, para nascer em você a vidência racional. E com a vidência racional, vendo a luz racional e vendo tudo quanto é de racional. Mas é preciso toda a atenção para que sinta o conhecimento racional e saiba expor com minúcias de detalhes o que é o conhecimento racional. Para isso, é preciso o tempo necessário. Estão principiando a conhecer agora. Conhecer é uma coisa, e saber com convicção o conhecimento é outra coisa. Estão conhecendo, mas para saber é preciso reler, e com o tempo é que vai ficando senhor do conhecimento. Com o tempo é que vão sentindo o conhecimento em si mesmos, porque estão começando agora a conhecer. Para saber, é preciso reler, para ficarem senhores do conhecimento racional. Então, tem que reler sempre, repetidas vezes, para se assenhorar dos pontos básicos, dos pontos mais importantes, para saberem historiar o conhecimento com base lógica e convicção das comprovações nascidas em si mesmos. Relendo poucas vezes, superficialmente, o tempo não dá para sentir o conhecimento. O tempo não dá. O tempo é insuficiente para que tenha o conhecimento em si mesmo e observa o conhecimento para a lapidação racional de si mesmo. Porque ler poucas vezes, esquece e nada adiantou. Porque quem esquece nada sabe. Então, é ler e reler muitíssimas vezes e dar tempo ao tempo para se assenhorar do conhecimento. Tem uns que com pouco tempo de leitura já pensam que conhecem sem conhecer. Já pensam que sabem sem saber, porque esquecem, e esquecendo não há lapidação racional. Para que nasça em si mesmo a vidência racional, é preciso a persistência na leitura e o tempo necessário para ficarem devidamente lapidados racionalmente, prontos racionalmente para nascer a vidência racional em si mesmos. Muitos, pelo simples fato de lerem pouquíssimas vezes, já pensam que com essas pouquíssimas vezes vão obter o desenvolvimento racional completo e ter a vidência racional. Não. É preciso o tempo necessário. Só o tempo necessário
para a preparação do aparelho para o desenvolvimento racional. Não é assim, com pouco tempo, que vai ficar preparado racionalmente. A vontade sua e de muitos é muito grande de possuírem a vidência racional, porque leram pouquíssimas vezes, repetiram pouquíssimas vezes e já julgam que foi o suficiente. Não. Continuem. Deem tempo ao tempo para se desenvolverem racionalmente. É com o tempo. Estão sabendo agora. Estão começando a conhecer o conhecimento racional agora. Têm que ter o amadurecimento para que fiquem senhores do conhecimento racional, para nascer em si o domínio racional. Uma vez nascendo em si o domínio racional, nasce a vidência racional. O domínio racional nasce depois que a pessoa assenhoreou-se do conhecimento racional. Então, depois que fica senhor do conhecimento racional, está dominado pela luz racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem. Nasce na pessoa a vidência racional, por já ter em si o domínio racional adquirido pelo conhecimento racional. Já ficou amadurecido racionalmente, e daí então, nascendo naturalmente, a vidência racional pelo desenvolvimento do conhecimento racional. Para tudo isto é preciso o tempo necessário para esta preparação. Então, é ler e reler sempre, e não perder mais tempo com futilidades, bobagens, asneiras, passeios sem proveito algum, e conversas fiadas que só servem para perder tempo, e sim, como já sabem, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Assim faz todo estudioso, todos os estudiosos. Tem os livros como a coisa de mais importância de sua vida. Vejam que tudo obedece às regras normais e naturais. Não percam mais tempo para que sejam desenvolvidos racionalmente. Em pouco tempo, como desejam possuir a vidência racional, têm que se preocupar com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que se preocupar com o conhecimento racional, o conhecimento do seu mundo de origem. A vidência racional é uma coisa que nasce racionalmente, porque é do próprio natural do aparelho racional. Por isso, é de origem racional. E por ser de origem racional, nasce a vidência racional em si mesmo, porque a sua origem é racional e prevalece a origem. Então, tem que desenvolver a origem. Uma vez desenvolvida a origem em si mesmos, nasce naturalmente a vidência racional. Uma vez desenvolvida a origem racional em si mesmos, nasce a vidência racional, porque todos são de origem racional. Então, é uma coisa natural do aparelho racional, é uma coisa natural do ser humano, por serem de origem racional. O conhecimento vai desenvolvendo a origem do aparelho, a origem vai tomando conta do aparelho, e depois que a origem tomar conta de todo o aparelho, então nasce a vidência racional no aparelho. A origem é desenvolvida pelo conhecimento racional, o conhecimento do mundo racional, o conhecimento do mundo de origem do aparelho racional. Então, para que haja este desenvolvimento, é preciso a persistência na leitura, ler e reler, quanto mais vezes melhor, para se desenvolverem racionalmente, desenvolver a origem em si mesmos. Daí então, nascendo a vidência racional, e vendo tudo quanto é de racional, vendo os seus irmãos, vendo o mundo racional, fazendo conferências com seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos,
do mundo racional, conversando com eles. Mas, para isso, tem que dar o tempo necessário para alcançar este grau de desenvolvimento racional. Vejam que é uma coisa completamente natural, por serem de origem racional. Por isso, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para o desenvolvimento da origem racional. Por serem de origem racional, vão se desenvolvendo pela persistência da leitura. A origem vai aumentando, 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 desenvolvendo, 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 aumentando, aumentando, até tomar conta do aparelho. E daí, nascendo a vidência racional. Está aí, preparado racionalmente e recebendo todas as orientações brilhantemente racionais, para o equilíbrio da vida racional, vivendo racionalmente, brilhantemente e tudo dando certo na vida de todos. Mas é preciso o tempo necessário para irem se desenvolvendo, desenvolvendo, aumentando, aumentando, pelo desenvolvimento, aumentando até tomar conta do corpo do aparelho racional. Então aí está integrado no mundo racional. Está aí na Terra, vivendo, mas dentro do seu mundo de origem, dentro do mundo racional, vendo o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Tudo, afinal, para chegar a uma conclusão, é preciso desenvolvimento, para chegar a esta ou aquela conclusão, esta ou aquela perfeição, este ou aquele saber. E assim é tudo muito naturalmente. Agora, é preciso o tempo necessário. Tudo é assim, obedece às ordens naturais das coisas. Planta-se uma semente hoje, vai esperar gerar, nascer, crescer aos poucos, sem sentir, robustecer e depois reflorescer para dar o fruto. Assim é tudo. Tudo obedece às ordens naturais das coisas. No ler e reler uma dúzia de vezes, não vão ficar prontos para verem a luz racional. E estão começando a conhecer agora. Tem que reler. A persistência, relendo sempre, para irem se desenvolvendo, desenvolvendo a origem racional, que todos são de origem racional. Com o desenvolvimento da origem, a origem vai se desenvolvendo, vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais, até tomar conta do corpo, tomar conta do aparelho, desenvolvido completamente. Então aí nasce a vidência racional, porque está desenvolvida pela origem racional. E aí, todo o domínio racional, recebendo todo o domínio do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, completos racionalmente, vivendo o resto da vida, felizes racionalmente, contentes racionalmente, e cessando todos os males do corpo e todos os males da vida, porque estão iluminados completamente por dentro e por fora, pela luz racional. Está aí ligado ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Mas isto é com o tempo, com a persistência na leitura, para receberem todo o domínio racional e viverem racionalmente. E assim, integrados no mundo racional, felicíssimos para o resto da vida, vindo então o prolongamento dos anos de vida, por estarem sob o domínio do mundo racional, completamente desligados do fluido elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo, completamente desligada a parte animal do corpo, e ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
Por isso, toda a atenção é pouca com o conhecimento racional. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Aí, recebendo todas as orientações precisas para o bom, belo e lindo equilíbrio racional. Está aí feita a racionalização, todos radicados ao seu mundo de origem. Está aí a verdadeira racionalização, o ponto mais culminante dos culminantes do ser humano, do aparelho racional, por atingir o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Viver orientado pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E daí então, vivendo para o seu verdadeiro mundo, vivendo felicíssimos, contentes, alegres para o resto da vida. Então, aí está imunizado racionalmente. Por que perder mais tempo com futilidades? Para quê? Para se prejudicar? Para manter o sofrimento de si mesmo? É desinteressante perder tempo com bobagens, com asneiras, com futilidades, com leviandades, com coisas que só prejudicam e conservam a rudez e o embrutecimento de si mesmos. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Por quê? Acha pouco o que já sofreu? Acha pouco o que tem sofrido? É desinteressante perder tempo com coisas que desnobrecem. Tratem de ler e reler para o desenvolvimento da origem racional, a origem do aparelho racional. Tratem de desenvolver a origem, para então nascer em si mesmos a vidência racional. São de origem racional, e por isso são aparelhos racionais ou aparelho racional. Já foram de outra categoria de animal racional. Agora estão na categoria de aparelho racional. Entrou a fase racional e acabou-se a fase de animal racional. Com o desenvolvimento da origem, estão com a vidência racional. A origem só é desenvolvida pelo conhecimento racional, pelo amadurecimento do conhecimento racional em si mesmos. Então, em primeiro lugar, se preocupar com o seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, se preocupar com o desenvolvimento da sua origem. Em primeiro lugar, se preocupar em ler e reler para o desenvolvimento da origem racional. A origem vai se desenvolvendo, vai aumentando cada vez mais, até tomar conta do corpo inteiro. Aí, nascendo naturalmente a vidência racional, pelo desenvolvimento da origem racional. Agora, lendo pouquíssimas vezes, não é o suficiente para o desenvolvimento de sua origem. Para tudo, todos têm tempo, mas o tempo mais precioso em benefício de si mesmos é a leitura racional, é a persistência na leitura racional para nascer em si a vidência racional, pelo desenvolvimento da origem do seu ser de aparelho racional. Então, em primeiro lugar do que tudo, é o seu verdadeiro mundo de origem. Em primeiro lugar, a leitura racional, acima de tudo. É o que todos há muito estavam procurando conhecer e ver, o seu verdadeiro mundo de origem, e terem contato com ele. Estão aí os modos e as maneiras de conseguir o mais depressa possível. É só ler e reler para ficarem senhores do conhecimento racional. Nesse ler e reler, há o desenvolvimento de sua origem, e daí nascendo a vidência racional, ficando todos consagrados racionalmente, consagrados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Todos conseguindo a vidência racional, e todos dentro do mundo racional,
Porque com a vidência racional, todos estão vendo o mundo racional. Todos estão vendo o seu verdadeiro mundo de origem. Como já estão preparados pela lapidação racional, não terão choques nem emoções. Tudo é naturalmente por estarem preparados racionalmente. E para preparar é preciso a persistência na leitura, ler e reler para o desenvolvimento da origem. Agora, embrutecidos como estão, ainda por serem lapidados racionalmente, ficariam emocionados, teriam impactos, choques, por estarem embrutecidos, por estarem saindo agora da fase de animal racional. Agora é que estão conhecendo, é que estão principiando a ser lapidados racionalmente. E por estarem sendo lapidados racionalmente, já fizeram uma grande modificação. Vê como foste, como eras, e vê, neste pouco tempo, como estás bem modificado, e depois de lapidado, muito mais modificado. Então sim, estarás preparado e acontecerá tudo naturalmente, sem emoção, sem choque, sem abalo de espécie alguma, que estás preparado pelo desenvolvimento. Mas estavam embrutecidos, porque estavam na fase de animal. O animal é bruto. Então, embrutecidos como estavam, sentiriam o impacto por não estarem preparados. Por isso, é preciso este desenvolvimento por meio da leitura, este desenvolvimento racional para a lapidação do aparelho e o desenvolvimento da origem racional, que vai se desenvolvendo pelo conhecimento e pela persistência da leitura. Vai aumentando, até a origem tomar conta do corpo todo. Então aí está preparado, nascendo a vidência racional e vendo tudo racionalmente, sem impacto e sem emoção. Vejam a preparação para chegarem a esta perfeição, como costumam dizer. Tudo depois de preparado é que é bom. Sem preparo nada serve. Sem preparo ninguém chega a uma conclusão, a saber isto ou aquilo. Tudo é preciso preparo. Preparar para isto, preparar para aquilo, preparar para ser isto, preparar para ser aquilo. Tudo depende de preparo. Está aí o preparo. Para entrar em contato com o mundo racional, com o seu verdadeiro mundo de origem, a persistência da leitura para o desenvolvimento da origem do ser racional. Então, no ler e reler, a origem vai se desenvolvendo, vai aumentando, tomando conta do corpo, aumentando cada vez mais, até tomar conta do corpo todo. Se a pessoa está preparada, e depois de preparada, nasce a vidência racional, porque está preparada racionalmente pelo conhecimento racional, o conhecimento do mundo verdadeiro de sua origem. A origem é racional. Tudo é preciso preparo para ser isto, aquilo ou aquilo outro. É preciso se preparar para ser engenheiro. É preciso se preparar para ser médico. É preciso se preparar para ser músico. Se preparar para tudo. É preciso preparo para ser isto ou aquilo. Depois de preparado, está habilitado para o funcionamento legal. Estavam embrutecidos pela fase em que estavam de animal racional. Então, entrou a fase racional, a fase de aparelho racional. Está aí o preparo, o conhecimento racional. Então, não percam mais tempo. Chega de perder tempo com bobagens, com futilidades, com conversas fiadas, com passeios, com distrações que somente desdobrecem racionalmente. E assim, ninguém pode ser isto ou aquilo
sem se preparar. Para ser isto ou ser aquilo, é preciso se preparar. Está aí em suas mãos o preparo para entrar em contato com o seu mundo de origem, ver o seu mundo de origem e ver os seus irmãos, conversar com eles, se entender com eles, ser orientados por eles. Está aí em suas mãos o preparo, que é o conhecimento. Ler e reler. Quanto mais vezes, melhor. A persistência na leitura, sem perca de tempo, porque tempo já perderam demais, na categoria de animal racional. Já perderam tempo demais, já sofreram demais. Chega de sofrer. Está aí em suas mãos o que pode embargar o sofrimento de todos, de sua vida e de todos. Então, não percam mais tempo. Estas recomendações, repetidas, é para alertar todos os teimosos, que saíram de uma fase por teimosia, por serem teimosos. O animal racional, por ser animal, é teimoso, é rebelde. Então, estas repetições é para chamar a atenção dos teimosos, porque estão saindo da fase de animal racional. O animal, por ser animal, é bruto, e por ser bruto, está por ser lapidado. É teimoso e rebelde, por ser animal. Estão na fase racional. São precisas estas repetições, estes chamados de atenção, para alertar os teimosos, os rebeldes, para benefício de si mesmos. Há necessidade destas chamadas, destas repetições. Leiam e releiam. Persistência na leitura, para que se demovam dessa rebeldia, dessa teimosia, dessa estupidez. Estão precisando entrar o mais depressa possível em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, para o equilíbrio de si mesmo, o equilíbrio racional. Mas o animal, como sempre rebelde, perdendo tempo com futilidades, com bobagens, com asneiras, com passeios, com leviandades, com coisas que só prejudicam. Então, há necessidade dessas repetições, devido à rebeldia e à teimosia do animal. Por estarem saindo da fase de animal, estavam embrutecidos pela fase que passou, a fase de animal racional. A fase que entrou é a fase racional, a fase de aparelho racional. Então, há necessidade de alertar, de advertir, de chamar a atenção. Não é para todos. Uns entendem logo, compreendem logo e sabem o que querem. Não é para todos. É para os teimosos e rebeldes. Hoje, todos com o maior tesouro do mundo nas mãos, que é o conhecimento racional. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A maior surpresa para todos, o conhecimento racional, o conhecimento do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A maior surpresa universal, que nunca esperavam. Uma coisa destas nunca esperavam. Nunca esperaram semelhante coisa. Saber e conhecer semelhante coisa. A maior surpresa universal.